Louvado seja Deus. Êxodo capítulo 25. Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, incenso, cobre e o que mais? Ouro e prata e cobre, azul, e a igreja? Púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabras. Vamos comigo toda a igreja? E peles de carneiros, tintas de vermelho, peles de texugos e madeira de cetim, e azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso, e pedras sardônicas, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Vamos repetir o versículo 8 bem forte toda a igreja? E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Mais uma vez. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. Quem pode dizer amém? Bom, eu gostaria, a princípio, de trazer ao conhecimento dos irmãos, analisando o versículo 8, Deus está manifestando o desejo de habitar no meio do povo. E diz: e habitarei no meio deles. Me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Desde o dia em que o homem foi criado, Deus sempre desejou estar habitando com o homem. Sempre foi isso visível na Bíblia. Porém o homem pecou, e agora, para o homem ter a presença de Deus, ele precisava agora de cultuar a Deus e trazer uma oferta, e se Deus o recebesse, estaria lhe abençoando. Deus com isso vai preparando os seres humanos e vai dando a eles a oportunidade da busca do conhecimento do Deus verdadeiro. Chega o período em que o homem acrescenta o número de pecados sobre a terra. Deus traz o dilúvio. Depois do dilúvio, Noé, consciente desse sacrifício que tinha que apresentar a Deus e invocar o nome do Senhor, continua o sacrifício, continua a oferta, e Deus se agradava quando encontrava alguém que queria essa comunhão, esse relacionamento com Ele. O povo chega a se multiplicar novamente, povoa toda a terra, chega ao ponto de entrarem no Egito. E lá no Egito há uma mistura, há ensinamentos diversos, há vários deuses. Durante todo o período de escravos ali, chega o dia em que eles clamam e Deus ouve o clamor. E levanta Moisés, e através de Moisés, o legislador, o Senhor vai tirar o povo do Egito. Porém, no dia que eles saíram, na noite de Pensa, de Páscoa, lá em Êxodo capítulo 12, até chegarem ao monte, aonde Deus vai entregar a lei, passam-se 49 dias, e eles se preparam para receber algo da parte do Senhor. E receberam os mandamentos, receberam a lei, foi algo extraordinário. O monte fumaçou, trovejou, Deus manifestou sua glória, e aí Deus vai exigir, no capítulo 25 do livro de Êxodo, vai falar com Moisés e vai dizer: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Uma oferta alçada. Diga comigo, uma oferta alçada. Alçada. Então, tinha uma finalidade. Essa finalidade era construir um tabernáculo. Mas qual era o objetivo?
Deus queria habitar no meio do seu povo. Só que para construir esse tabernáculo, não podia ser de qualquer maneira. Tinha alguns requisitos para que esse trabalho viesse a acontecer. E uma das coisas importantes de requisito quanto à construção do tabernáculo era que tinha que ser uma oferta voluntária. Quem está me entendendo, diga amém. Tinha que ser voluntário. Ou seja, o anseio de contribuir, Deus ia colocar no coração daqueles irmãos, para eles ofertarem por fé. Também pelo ânimo do povo, pela disposição das pessoas, com o coração voluntário, pela sabedoria de Deus, pelo Espírito de Deus, e tinha que ser de acordo com o padrão que Deus estava exigindo. Deus queria o melhor. Diga para quem está ao seu lado: Deus sempre quer o seu melhor. Isso é princípio, viu, irmãos? Quer ser abençoado, mas quer ter o melhor de Deus, dê o melhor para a sua obra também. Quer ver as portas se abrirem? Abra seu coração e você verá a bênção de Deus na sua vida. Então havia um desejo de Deus de habitar no meio do seu povo. E aí eles precisavam trazer essas ofertas. Agora veja bem, a oferta para quem estava no deserto, sem um salário, sem um fundo de garantia, sem um sustento, sem uma perspectiva de prosperidade lá na frente, errantes pelo deserto. E Deus vai tirar desse povo ofertas de ouro, de prata, mirra, incenso, linho de primeira qualidade, madeira de cetim, acácia. Como é que pode? Será que Deus estava injusto em falar isso com Moisés? Será que foi Moisés criticado no momento que traz isso ao conhecimento das pessoas? Geralmente acontece isso quando nós vamos fazer alguma coisa para o Senhor. Nós pastores queremos fazer o melhor pela igreja. Quando você lança a proposta e diz: traga isso tanto, traga mais aquilo, alguém é capaz de se levantar, talvez na presença não, mas na ausência, está pedindo demais, está exigindo demais, não está certo isso, para que isso, para que desperdício, para que isso? Não é para o pastor, é para a obra de Deus. Entenda isso, porque o estudo do tabernáculo, ele traz suas aplicações para a igreja de hoje. Então Deus diz assim, fale aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover inteiramente, dele tomareis a minha oferta alçada. E diz o texto: e esta oferta alçada que tomareis deles é o quê? Primeiro, ouro. Diga comigo, ouro. O ouro representa a glória de Deus. Vamos frisar isso aqui para a gente entender essa maquete, tá bom? Diga comigo, o ouro representa a glória de Deus. Tinha que ter o bronze. O bronze representa o juízo divino. Diga comigo, o bronze representa o juízo divino. Eles tinham que trazer a prata. Diga comigo, a prata representa a graça e o preço da redenção. É a manifestação da redenção. A madeira de acácia tinha que ser revestida de ouro e de bronze. E a madeira de acácia, que não era corrompida por nada, ela representa a humanidade de Cristo. Vamos lá. A madeira de acácia representa a humanidade de Cristo, mas também representa a minha e a sua pessoa. Como seres humanos, nós vamos ver por quê daqui a pouco. Preste atenção agora. Você tem aí o linho branco, você tem também o vermelho, você tem a púrpura e o azul. O branco representa pureza. Diga comigo, o branco representa pureza. O vermelho representa o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. O carmesim, ou roxo, como alguém chama, representa realeza. E o azul vai representar o céu. Tudo isso nós vamos encontrar
nessa maquete. Porque o tabernáculo não era algo da imaginação de Moisés. O tabernáculo foi um projeto do céu. Quem pode dizer amém? Projeto do céu. Foi a mente de Deus transmitindo para Moisés. Então era um grande desafio. Moisés não construiu nenhuma congregação, a não ser no sentido físico, como nós pastores hoje fazemos. Mas Deus deu a ele esse grande projeto. Porque Deus queria se manifestar para o seu povo lá no deserto. E o Senhor queria estar no meio do seu povo. Sempre é esse o desejo de Deus. Como eu sei que Ele está hoje em nosso meio aqui nessa noite. Amém, queridos? Bom, então, para esse tabernáculo ser construído, eles tinham que trazer a oferta. Eu pergunto, quem tem coragem, se o pastor disser assim, vamos levantar aqui 1 quilo de ouro para a gente fazer a obra. Quem tem coragem de pegar aquele ouro de herança que está guardado, que quem sabe você botou lá na caixa econômica, empenhou ele lá para não perder o valor? Você teria coragem de abrir mão, trazer de lá e entregar ao pastor? Você teria coragem de pregar prata legítima, valor real mesmo? E pastor, está aqui, a minha oferta está aqui. Às vezes o seu ouro pode não ser o ouro no sentido literal, mas Deus sabe que você tem ouro guardado e poderia fazer muito mais do que o que você está fazendo. Aí às vezes eu pergunto, pastor Jonas, quem é mais crente? Aquele povo no deserto ou nós hoje? Toda oportunidade nós temos para fazer o melhor, o melhor, o melhor e o melhor, quantas vezes melhor. Mas às vezes nós não estamos tão disponíveis como aqueles que estavam lá no deserto. E Deus colocou desejo e eles trouxeram, porque um grande projeto estava para ser realizado. E o projeto era o projeto do tabernáculo. Me dê licença que eu preciso ir mais além. Bom, então agora vou colocar essa Bíblia aqui. Nós vamos trabalhar a importância do tabernáculo. Veja bem, em volta do tabernáculo, Moisés, com todo o material que eles trouxeram, ele levanta 2 pessoas e mais até para poder o tabernáculo ser construído. Trouxeram a oferta e precisava desse trabalho ser realizado. Aí no meio do arraial, Deus deu sabedoria a Bezaliel. Quem tem a revistinha na página 14 já, quem adquiriu. Deus deu sabedoria a Bezaliel. Quem era Bezaliel? O nome dele significa a sombra de Deus. Era neto de U e bisneto de Miriam. Olha de onde ele vinha. Fazia parte da tribo de Judá, conforme Êxodo 31, 2 e capítulo 35, versículo 30. Possivelmente jovem, porém cheio do Espírito Santo. Um jovem cheio do Espírito Santo faz toda a diferença. Quem pode dizer amém? Então Deus usou ele com sabedoria e com habilidade, com inteligência, conhecimento e capacidade artística. Deus usa cada um para aquilo que é necessário. Quem diz amém? Deus usa cada um. Então, dentro desse conteúdo, dentro desse trabalhar de Deus, Deus fala ao coração de Moisés. Moisés, quando vai conversar com esse jovem cheio do Espírito Santo, ele abraça o projeto e Deus investe na vida dele, que ficou sob a supervisão de Moisés. Tudo que Moisés dizia, Deus trabalhava e já vinha na mente dele. É impressionante isso. Para construir essa maquete, faz 18 anos que eu estudo sobre esse assunto. Essa é a 30ª igreja que eu estou visitando. E quando eu cheguei em Soledade, fazia 17 anos que eu tinha vontade de fazer isso aqui. Mas Deus não tinha aberto uma porta. Quando eu cheguei em Soledade, conheci uma família que são afastados da igreja. E um menino muito inteligente, um artista plástico que tem lá. E trabalha com esses trabalhos de madeiras. E eu chamei ele lá em casa, fiz o projeto, pedi o orçamento. Quando ele deu o orçamento, eu olhei assim, mas eu pensei, a hora é essa. Sabe quanto eu investi nisso aqui para ser construído? R$5.800 mais ou menos. Eu cheguei em Cabaceiras para dar esse assunto aqui, quando eu falei para o irmão disse, mas você é muito bobo. 5.800 um negócio desse? Eu digo, sim senhor.
Mas eu tinha comprado uma pop. Dá para comprar uma popzinha, não dá? Ou não dá? Eu disse: não, irmão, você não sabe o valor disso aqui para mim, porque são 17 anos pedindo a Deus a oportunidade. Chegou a hora do nome de Jesus ser glorificado através da minha vida, na vida de alguém, porque não tem preço, não tem dinheiro que pague. São 43 capítulos da Bíblia que envolve o estudo do tabernáculo, até porque Deus manda construir algo que seria divino, do céu, para abençoar o seu povo. Em tudo do tabernáculo tem aqui uma parábola visual, porque tudo aqui vai apontar para a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. De nosso Senhor Jesus Cristo. Então prestem atenção. Ele tinha que construir o tabernáculo, uma cerca no tabernáculo com 60 estacas. Para fazer esse projeto foi muito detalhado. Se você olhar aqui, você conta 10. Se você olhar nesse ângulo, você conta 20, 40 com 10, 60 estacas. Essas 60 estacas, você comparando a genealogia de Jesus, de Mateus e Lucas, desde o começo da história da humanidade até chegar o dia de Jesus nascer, sabe quantas pessoas Deus usou na história como colunas da igreja? 60 pessoas. Até chegar o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem pode dizer amém por isso? Então essas 60 estacas representavam 60 colunas na história. Quando Moisés manda construir essas estacas, Deus dá a ele e diz que a base dela tinha que ser de bronze. Bronze quer dizer o quê? Juízo, justiça. Os capitéis da estaca tinham que ser de prata. Representa o quê? Redenção. Pinos de bronze de um lado e outro, pinos sobre a terra de um lado e outro, e uma cerca de pelos de cabra. Pelos de cabra para sustentar a estaquinha de um lado e do outro. As estacas podem representar os 60 homens na genealogia de Jesus, mas também representa as colunas que hoje faz parte da igreja do arrebatamento. Tem aqui nessa noite colunas para o arrebatamento? Elas eram a cerca que estava em volta do tabernáculo. Existia uma cortina de linho toda de branco, que representa o que? A pureza. Quando alguém saía de casa, que vinha para um lugar de oferecer um sacrifício, encontrava-se um sacerdote na porta do sacrifício, para dar as boas-vindas a quem vinha de casa. Aqui tem uma palavra para os porteiros. E eu não poupo aquilo que Deus me manda falar sobre esse assunto, porque eu sei a responsabilidade como pastor. Aqui está o poder da recepção. Porque quem saía de casa, se fosse pobre, saía com a pombinha, porque vinha trazer o culto, colocar na recepção para ser oferecido aqui no altar de bronze, que representa o lugar da cruz de Cristo, esse altar de bronze. Então ele, se fosse uma condição melhor, trazia um carneirinho de 1 ano, cordeiro. Se tivesse um poder aquisitivo maior, um príncipe, trazia um boi, ou então uma cabra, de acordo com a sua condição. Quando chegava aqui, colocava a sua mão sobre a cabeça do animal, nessa porta que tinha 4 estacas, uma cortina com as cores que representam os 4 evangelhos. Aqui entra missões nesse assunto: Mateus, Marcos, Lucas e João. Representa, simboliza essas 4 cores na simbologia dos evangelhos. Realeza, Mateus. O vermelho, que é do sacrifício, o servo, Marcos. Depois apresenta Jesus como filho do homem, Lucas. E o azul representa o céu, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e achará pastagem. Havia uma única porta para ter acesso a esse lugar, e essa porta apontava para quem? Para Jesus. E só existe uma maneira das pessoas saberem de fato se essa porta é certa: na pregação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
porque ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Quem está entendendo, diga amém. Só que quando ele saía de casa, ele se deparava com essa cerca que representa pureza. Ele não podia ultrapassar por cima, nem podia passar aqui por baixo, porque senão seria ladrão e salteador. Jesus diz: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, sairá e entrará pastagem. Tudo apontava para Jesus. Só que eles, quando viam essas colunas com a prata, já tinham noção do preço do resgate, já tinham noção da justiça, já tinham noção da pureza que ia adquirir pelo sacrifício que trazia. E eles voltavam para casa certos, que eram também, a partir dali, colunas, mas que precisavam ser sustentados. Pergunte à pessoa que está do seu lado: quem está sustentando você aqui na igreja? É seu parente? Quem está sustentando você aqui na igreja é tocar no instrumento? Quem faz você ser crente em cima do ministério é o cartão de presbítero, de diácono? O que faz você estar de pé aqui dentro da casa de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. O que faz você alegrar o seu coração? Talvez você se acha melhor porque já tem 1 ano, 2 anos, 10 anos de crente. Mas sabe quem é que sustenta você aqui? São essas cordas. Porque essas cordas simbolizam o quê? A misericórdia de Deus. Se você entender o que eu estou dizendo, você vai dizer: quem está me sustentando aqui é a misericórdia de Deus na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque é por ela que eu não sou consumido. É por causa da misericórdia que vai triunfar no juízo a sua vida. E é com base de redenção, de juízo, que a misericórdia é exercitada. E você é a coluna que não pode ir para a esquerda nem para a direita. Saia quem sair, eu estou no meu lugar, sustentado pela misericórdia. Fique alegre quem ficar, eu estou debaixo da misericórdia, da redenção, da graça, do juízo. A pureza está no meu coração. Eu saí de casa para oferecer um sacrifício aqui nessa noite, e como adorador eu vou oferecer ele. Havia um envolvimento nesse ambiente chamado pátio. O altar do sacrifício todo de bronze, com esses chifres que representavam poder. Não dá tempo de falar de tudo, mas muita gente escapou se pegando nas pontas desse altar, que foi tudo consagrado por Moisés, e Deus quem acendeu o fogo nesse altar. E a Bíblia diz: o fogo arderá e não se apagará. Foi Deus que acendeu o fogo nesse altar. O altar do sacrifício. Olhe para quem está do seu lado, diga: Deus foi quem acendeu o fogo do Espírito na sua vida? Se foi, meu filho, se foi Deus, por que a tribulação, a angústia, a escassez, por que a luta vai apagar esse fogo do Espírito Santo na sua vida? Não deixe se apagar, não. Remova a cinza nessa noite e deixa o Senhor te ajudar. Então eles ofereciam o sacrifício, era queimado, parte do sangue deste animal que era oferecido aqui ia sendo reservado para o chamado dia de Yom Kippur. O chamado dia de Yom Kippur, esse ano foi agora em 29 de setembro, se não me falha a memória. Esse dia era chamado o dia do perdão para Israel. Um dia no ano, eles escolhiam para poder entrar no lugar santo e no lugar santíssimo, que eu vou estar mostrando para vocês aqui. Depois, se todo mundo quiser tirar foto, vai ver que coisa linda. Só que antes do sacerdote, ou do sumo sacerdote, entrar nesse lugar, ele tinha que se vestir tipicamente. Obrigado. Ele tinha que se vestir tipicamente. Sobre a sua cabeça estava essa bula, sobre a sua testa uma lâmina com o nome Kadosh Adonai, que quer dizer santidade ao Senhor. A nossa santidade começa pela cabeça, pelo entendimento, pela compreensão das coisas. Ninguém é mais santo do que ninguém aqui. Você é santo porque quem te chamou é santo,
e o efeito do sacrifício dele no Calvário santificou você. Você é santo por causa de Jesus. Agora você está num processo de santificação, porque ele vai te ajudando e me ajudando também. Então ele tinha sobre o seu corpo uma estola sacerdotal, no seu ombro 2 pedras de ouro com o nome de 6 tribos de Israel num ombro e 6 da outra. Apontava para Jesus, que ia levar os pecados do mundo. 12 pedras sobre o seu peitoral com o nome de cada tribo de Israel. Sobre essas pedras, de um lado o Urim e o Tumim, porque quando ele entrava para esse lugar, passando o primeiro véu e o segundo onde estava a arca, quando ele saía, uma dessas pedras acendiam. No lado que acendia, ele levantava sua mão direita para abençoar e tinha uma mensagem de Deus de bênção para o povo. Se não houvesse nada, Deus falava com ele, levantava a mão esquerda, tinha juízo de Deus para ser executado em alguma tribo. Ao redor desse lugar estavam 3 tribos pela frente, por trás de cada lado 3 tribos, a 1000 metros desse lugar, no meio do acampamento. Ninguém podia chegar a esse lugar de qualquer maneira. O que isso quer dizer para nós? Eu trago essa experiência para mim porque ninguém pode vir à igreja e fazer da igreja um lugar qualquer. Por favor, irmãos, a igreja não é lugar de mascar goma. A igreja não é lugar de bater papo. A igreja não é lugar de trocar mensagem. A igreja não é lugar de botar assunto em dia um com o outro. No momento do culto, o dono dessa casa quer compromisso com ele. No momento do culto, o Senhor quer adoração. No momento do culto, o Senhor quer reverência. No momento do culto, o Senhor quer sacrifício na presença dele, porque ele quer abençoar você. Então, esse sacerdote tinha um compromisso muito grande. Lá no final das suas vestes, havia as campainhas e romães. Porque quando ele entrasse no lugar santíssimo, essas campainhas tinham que tocar como um sinal de vida. Alguns teólogos apontam isso para o batismo com o Espírito Santo na igreja. Sempre tem umas campainhas tocando, né? De vez em quando o Senhor levanta alguém, e é lindo quando isso acontece em nosso meio. Aquele ambiente maravilhoso. As romãs se abrem, louvado seja Deus, os corações se abrem, as campainhas tocam e Deus recebe o louvor e o sacrifício de cada um. Só que antes dele entrar nesse lugar, tinha uma outra peça importante construída toda de bronze, era uma pia. E esta pia tinha que ter água dentro. Eu faço questão de botar água aqui dentro. Porque colocando essa vasilha aqui, parada no ambiente, se eu chamar qualquer pessoa, vai olhar aqui dentro e vai focar o seu rosto. Essa água, essa pia, foi feita com os espelhos que as mulheres usavam de bronze. Quem já usou espelho de bronze aqui? Alguém já usou? Mas o bom disso é que essa pia, o sumo sacerdote, os sacerdotes, para oferecer um sacrifício aqui dentro, ó, eles tinham que se lavar completamente. Olhe para o irmão que está do seu lado, diga: se lavar completamente. Não podia deixar sujeira embaixo da unha, não podia deixar sujeira de sangue, nada. Tinha sua roupinha toda organizada, tinha que se limpar por completo. Porque ia entrar no lugar da comunhão com Deus e no lugar onde a glória de Deus ia se revelar. No pátio tinha que haver aqui um relacionamento, um aperto de mão, uma entrega de sacrifício, um altar. Tinha que existir aqui um momento de encontro fraternal, como todos nós tivemos, quem sabe, ao chegar aqui. Mas talvez tenha alguém aqui que tem dificuldade em encarar no irmão e dar a paz do Senhor. Aquela que topa aqui, tem umas paz do Senhor que a mão assim só nos dedos. Mas existe umas paz do Senhor que vem para aqui, ó, segura na mão e sente a firmeza da pessoa. Outros não. Por que é que isso acontece? Porque não tem mais comunhão, quebrou a comunhão. Vai apertar o cinto agora, a nave vai começar agora o voo, porque agora começa a imprensar. O estudo do tabernáculo tinha a ver com os dias de hoje? Sim, pastor. E o bom é que eu não sou daqui. Quando terminar, eu só digo o caminho mais perto, que eu saio primeiro para ninguém me segurar ali na frente. Presta atenção. Eu creio que estou aqui pela direção de Deus. E tem vidas que aqui nessa noite vai sair daqui com desejo de se consertar, porque Deus é Deus na terra. Tinha que se lavar nessa pia. Essa água aponta para Jesus, a fonte da água da vida.
Se a palavra de Deus não refletir no seu interior, e se ela não tirar o que está impedindo a bênção, você não tem uma comunhão de fato com Deus. Você não tem a glória de Deus sobre a sua vida mais. Você vai ter, se permitir a palavra, tirar toda a sujeira da sua alma nessa noite. Porque não podemos servir a Deus manchados, com ódio no coração, com mágoa, angustiados, sem perdão. E só quem tira isso é a palavra de Deus. Pastor, não muda ninguém, quem muda é Jesus. E ele diz: eu sou a fonte da água da vida. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. Acontece que você bebeu, mas depois você permitiu que a fonte secasse. O que tem de gente doente em nosso meio, o que tem de marido e mulher que não estão lavando as roupas pessoalmente, o que tem de super-homens dentro da casa de Deus. Jesus quer trabalhar hoje aqui. Então o sacerdote tinha que se lavar totalmente, porque ele ia ter acesso agora a um outro lugar. E qual era o lugar que ele ia ter o acesso? Ele ia ter o acesso, segura tudo, ao lugar chamado lugar santo. Esse lugar santo, deixa eu colocar aqui. Esse lugar santo, quando ele passasse esse primeiro véu, antes do véu ele ia ter 5 colunas. Essas 5 colunas, lá no Novo Testamento, em Efésios 4,13, não fala a memória? 4,13, se refere a 5 ministérios que o Senhor deu para a sua igreja. Esses 5 ministérios ajudam você a entrar em lugar em comunhão com Deus. Diz aqui o versículo de número 11: o mesmo deu uns, aliás, para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. A igreja precisa de profeta ou não precisa? Sem profecia o povo se corrompe. A igreja precisa de ensinadores ou não precisa? Precisa. Precisa ser pastoreada ou não precisa? Só que nem todos querem ser pastoreados. Estamos vendo uma época difícil. Precisa, irmãos, de evangelistas? Sim. Então, essas 5 colunas agora, toda revestida de ouro. Olha para que serve o ouro. 5 metros de altura, 15 metros de comprimento, por 5 de altura as laterais. Todas essas paredes tinha que ter embaixo a base de prata, toda revestida de ouro, por fora e por dentro. Deus é lindo ou não é? Agora você imagina o cálculo do investimento para usar todo esse ouro nesse lugar. O ouro representa o quê? A glória de Deus. No lugar da comunhão, passando o primeiro véu, tinha um castiçal, ou um candelabro. O irmão leu lá em Apocalipse, Jesus aqui está no meio dos 7 candeeiros. Candelabro de 7 hastes. Vai dizer a história pela própria Bíblia, os judeus relatam isso, que durante os 40 anos pelo deserto, escassez, Deus nunca deixou faltar o azeite para essas lâmpadas. O azeite representa a presença de quem? Do Espírito Santo. O sacerdote pela manhã entrava no lugar santo, tirava os pavios ruins desse lugar, deixava essa do meio acesa, colocava azeite, eles faziam o percurso, acendia depois que colocava e por último, mas a lâmpada não ficava apagada nesse lugar. Era a única luz que brilhava nesse lugar. Nesse lugar também tinha uma mesa. Essa mesa era chamada a mesa da preposição ou a mesa da comunhão. Diga comigo, a mesa da comunhão. Feita de madeira de acácia, toda revestida de ouro, por dentro e por fora. Tudo aqui era ouro. Tinha também nesse lugar santo um chamado altar do incenso. Altar do incenso. Todo de ouro. Essa peça era igual a essa daqui. Havia uma ligação entre esse altar do incenso com o altar do sacrifício. Esse altar do incenso apresenta as orações, os pedidos, as intercessões que o sacerdote fazia, que simboliza também o ministério de oração da igreja. Quem diz amém?
O candeeiro aponta para Jesus, a luz do mundo. E a mesa fala de comunhão. Vamos a uma lição aqui agora. Como é o nome daquela mesa? Assim que você chega no terraço da casa, tem uma mesinha. Como é o nome que dá? Ninguém sabe aqui. A casa que tem um terraço, aí geralmente bota o que assim no meio das cadeiras? Um centro, não é uma mesinha pequena? Amém? Vai na sala de sofá. Tem a sala de sofá e bota um outro centro. Aí tem irmão que tem umas condições melhores, faz uma sala de estar, né? Chama sala de estar, é? Eu não sei, vocês me ajudem. Uma sala de estar. Aí bota uma mesa de vidro com 12 cadeiras para 4 meninos e esperando os netos chegar. Aí cobre com um pano, o marido não pode nem sentar. Aí se o marido morrer, quem toma de conta é o viúvo. Aí bota lá aquela mesa, 12 cadeiras, 8 cadeiras, não toque na minha mesa, não pode tocar na minha mesa. Não é uma mesa que tem lá? Mas nessa mesa não tem comunhão, porque ninguém pode sentar. Ela está servindo só de luxo. O que adianta isso? Vai lá para a cozinha, aí está a mesa onde serve o almoço todo dia. Quem concorda comigo? Às vezes a mesa da cozinha está desse jeito, né? Quase vai. E a gente que é pastor sabe disso, que é mudança demais, os móveis não aguentam muito tempo não. Só a misericórdia de Deus. Não é verdade, pastor? Tudo aglomerado hoje. Fica lá, não vai e vem. Mas é lá onde está o segredo do negócio. Quem tem essas quantidades de mesa na sua casa, ou pelo menos uma mesa na sua casa, levanta a mão. Quem tem pelo menos uma mesa na sua casa? Venha cá agora. Como é o nome daquela mesa que as pessoas jogam baralho? Tem uma mesa redonda que a pessoa joga o quê? Não é uma mesa também? No cassino? Onde dá as cartas. Não é uma mesa também? Tem uma mesa que os cobradores sentam para fazer cobrança. Mesa da alfândega. Mas tem uma mesa que às vezes na cidade tem, que é a mesinha do jogo do bicho. Está lá o pavão, o peru. Não está lá a mesinha do jogo do bicho? Não é uma mesa também? Gera apostas, não é a mesa? Sim ou não? E como é o nome daquela mesa que a gente bota aqui na igreja uma vez por mês? Como é? A mesa da Santa Ceia, gente. Olha que coisa linda. Olha para onde a gente vai agora. Olha o Espírito Santo de Deus como é. Às vezes na mesa do centro, lá da sua casa, chega um irmão ofendido. Aí senta. Aí começa a dizer, olha, não tenho nada a ver com isso, mas eu não concordo com aquilo. Eu não tenho nada a ver com aquilo, mas eu não concordo com fulano. Aí começa, é verdade, olha, eu sou um homem de Deus. Aí começa naquele negócio, naquele entranhado, daqui a pouco daquela mesa, rapaz, senta mais para cá. Aí às vezes a mesa que nunca sentou ninguém, você senta alguém para falar mal do irmão, para falar mal da irmã. Aí você quebra a comunhão com Deus, porque isso não é de Deus. Às vezes vai para a sua mesa da cozinha, passa o mês inteiro, você pensa que Deus não está vendo? Aí você sai de lá e vem tomar a Santa Ceia. O apóstolo Paulo diz que há muitos entre nós doentes, fracos, por quê? Por falta de exame de consciência. Às vezes a comunhão está quebrada. Essa mesa tinha 12 pães que representavam as 12 tribos de Israel. Ervas amargas, uma taça com vinho nesse lugar. Essa mesa fala da mesa da comunhão. Essa semana tinha uma irmã lá em Soledade falando de mim, lá de frente ao Armazém Paraíba. Eu acho que estava me botando à venda lá. E eu tive que chegar para a irmã, a senhora vai tomar ceia desse jeito? A senhora pensa que eu não sei? Tem coisa que é o Espírito Santo que revela, quem crê? Mas tem coisa que é Maria, é Joana, é João, é Antônio, que chega para a gente e diz assim, pastor, eu quero revelar um negócio. Diga o revelamento aí qual é. Fulano de tal estava acabando com o senhor. Sabe a pior tristeza que eu sinto na vida hoje, irmão? Não é de expulsar um demônio, de sofrer um tiro, não é nada disso. É quando você sabe que uma pessoa está falando mal de você, mas não tem coragem, antes de se vir à mesa de Deus, de abraçar e lhe pedir perdão, de olhar no seu olho. Isso tem que se acabar no nosso meio. Nós somos comprados com o sangue de Jesus, irmãos. Vamos acabar com isso, porque a igreja é do Senhor e só vai subir no arrebatamento quem tiver em comunhão com essa mesa. É pesado isso aqui? Mas eu posso falar com propriedade disso aqui hoje, debaixo do sangue de Jesus. Porque sem comunhão, sem santificação, ninguém verá a Deus. Eu preciso de orar, eu preciso buscar a presença de Deus, mas tem muita oração oferecida de joelho que não está passando desse teto de gesso, está quebrando o gesso, mas não chega no céu, por falta dessa convivência. Há doenças que são curadas com a comunhão, irmãos.
Há males que saem do nosso meio, há demônios que saem do nosso meio, se você tiver coragem de olhar no olho da pessoa, buscar o perdão, a comunhão, viver o Evangelho. Por que vamos ter que manter isso apunhalando a nossa alma, fazendo a gente olhar no espelho e não refletir a nossa realidade interior? Você não é mais do que eu, nem eu do que você. Qual é o mal que tem você se dirigir à pessoa, abraçar e pedir perdão? Deus quer que aconteça isso para melhorar a sua situação no céu. Quem está entendendo alguma coisa? Deus sabe por que está falando isso. Deus sabe por que está tratando isso com você. E eu estou falando aqui porque tenho passado por essa experiência. O senhor, pastor, sim, se eu não tiver cuidado eu adoeço também. E é por isso que a gente precisa ter a coragem, porque há pecados que são praticados aqui dentro, que está fechando a porta do céu. Pelo nosso tempo de crente não garante que de fato estamos de pé diante de Deus. Para ter essa comunhão é necessário, sabe por quê? Porque a partir dessa comunhão, você tem que entrar no lugar chamado lugar santíssimo. Nesse lugar santíssimo estava a arca da aliança. O sacerdote passava o segundo véu, e quando chegava a esse lugar, ele contava de pés descalços, 7 passos, cabeça baixa, o lugar era todo escuro, e nos 7 passos ele chegava à arca, onde tinha 7 passos, fala da perfeição de Deus. Quando ele ia sair desse lugar, ele não dava as costas, 7 passos para trás, em reverência ao dono daquele lugar. Tem muitos irmãos, você está pregando a palavra e está virando as costas para o altar. Tem muitos irmãos que na hora do louvor a igreja enche, na hora da palavra a sede esvazia até o gelágua. Diga para quem está do seu lado, isso é falta de respeito a quem está falando e falta de reverência à pessoa que está usando quem está falando. É pesado, não é? Mas é verdade. Não vire as costas para o altar. Não vire as costas para as coisas de Deus. Eu costumo dizer que o culto que começa às 7 horas começa como? Com uma oração. Já tem bênção na oração? O culto termina na bênção apostólica. Olha a bênção, que é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, uma bênção. O amor de Deus, outra bênção. A comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos vós. 3 bênçãos, vá em paz. Aí o culto terminou, Pai do Senhor, para casa. O culto começa com a oração e já tem bênção. Termina com a bênção apostólica, tem mais bênção. Escute agora, escute agora. Nesse lugar, uma vez por ano, estava o propiciatório e a arca. Esse propiciatório era o lugar onde era derramado o sangue que era levado dos sacrifícios daqui, uma vez no ano. Esse sangue apontava para o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem me entendeu? Então ele oferecia o sacrifício, e Deus aceitando, ele saía desse lugar em vida. Primeiro oferecia por si. Dentro dessa arca tinha um potinho, nesse potinho um maná, que durante 40 anos nunca apodreceu. Ninguém deu glória a Deus, mas isso é milagre puro, porque Jesus Cristo disse: eu sou o pão da vida. E aqui simboliza o pão que é Cristo Jesus. Ele é o nosso provedor. Dentro dessa arca estava uma varinha, a varinha de Arão que floresceu. Alguém criticou Moisés porque chamou o irmão para ser o sacerdote, sumo sacerdote. Mas Deus foi quem aprovou o ministério de Arão. Pode criticar. Eu sei que eu não tenho nem jeito de ser pastor, mas eu costumo dizer, não bula comigo não. Como dizia a irmã Miriam. A irmã Miriam dirigia um ciclo de oração lá em São Domingos. Ela ia 6 quilômetros a pé, com a lamparina bem grande na cabeça. Na hora do vento Aracati ela estava voltando, que é um vento muito grande que dá no sertão, toda noite, na época de verão. E a lamparina, o vento dava para um lado, dava para o outro. E um vizinho ficava olhando e dizia, um dia parou Miriam e disse: ô Miriam, o que é que você tem na sua lamparina? Disse: o que é que você tem a ver com a minha lamparina? Mira, o que é que você botou nessa lamparina aqui? Aqui a gente fecha a porta e o vento ainda apaga. E a sua é no meio do tempo, o vento para um lado, o fogo para o outro, e a sua lamparina não apaga. Mira orou para ele e disse: não se preocupe com a minha lamparina, que da minha lamparina quem cuida é Jesus. Meu negócio é com Jesus. Às vezes aquele irmão não tem nem jeito
mas ele tem a presença de Deus na vida. Às vezes é um bambuzinho seco, mas não bula com ele não, porque é a menina dos olhos de quem? De Deus. A vara de Arão floresceu, porém dentro dessa arca havia 2 tábuas, e aqui eu quero me deter aqui. Eu passei 3 horas e meia para pegar um instrumento que os artistas usam, eu não sei bem o nome, é pirógrafo, parece que é uma coisa assim, elétrico, para escrever nessas 2 tábuas os 10 mandamentos em hebraico, que foi a língua falada naquele tempo. Aí está aqui, 3 horas e meia, eu chorei, eu me alegrei, eu tive a sensação que estava lá no monte como se fosse Moisés, porque o Espírito Santo foi trabalhando aqui no meu coração, dizendo para mim: olha, eu sou o teu Deus que te tirei lá do mundo, não tenha outro além de mim, não tenha outro, descanse em minhas mãos, não é? Não faça para ti imagem de escultura, honra teu pai, e aí vai, honra tua mãe, não adulterarás, não levantarás falso testemunho, não cobiçarás. Tudo isso aqui foi mexendo com o meu coração. Guardado então esses utensílios nessa arca, quando o sacrifício era oferecido, louvado seja Deus, o fogo acendia nesse lugar, a glória de Deus enchia esse lugar, tudo isso aqui brilhava da glória de Deus. Então, para essa glória de Deus, o ouro que representava a glória de Deus, não ser vista aparentemente pelos seus inimigos, aí Deus manda Moisés com muita sabedoria fazer 4 cortinas. Uma delas tinha as cores que prevaleciam na porta: o vermelho, o azul, o branco, o carmesim, tá? O roxo também, que simbolizava o céu, os evangelhos presentes, sacrifício, pureza, sangue, porque foi com sangue que nós somos comprados. Então agora já não dá mais para ver tanto o brilho do ouro, não é verdade? Já não dá para ver. Deus manda fazer uma outra cortina, que é a cortina de pelo de cabra. Pelo de cabra. As mulheres quem faziam isso, porque todo mundo na obra de Deus é preparado para trabalhar. Quem pode dizer amém? Já ia tomando uma certa resistência. Depois manda fazer uma cortina de pelos de carneiro, que vai representar exatamente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tingido de vermelho, para cobrir esse lugar. Dá para ver agora o ouro, a não ser pela frente, não é? Mas elas desciam mais, é porque aqui para a gente dar demonstração. Por último, fica uma coisa linda, não é? Por último, preste atenção, vinha uma cobertura que eu estou lutando para conseguir ela, lá para o lado do Pará, que é um couro de peixe-boi marinho, aproximadamente ao texugo que a Bíblia diz. Então, essa última cobertura não tinha beleza nenhuma. Não tinha beleza nenhuma. Tirava toda a beleza do que tem aqui. Ela era maior do que os demais, para poder cobrir exatamente todo aquele ouro. Para poder cobrir tudo, eles faziam com que essa cortina fosse maior do que todas as outras cortinas. Elas eram todas amarradas, suas pontas. Olhando para essa cortina de cima, ninguém jamais imaginava que tinha tanta glória, tanto ouro, tanto valor nesse lugar chamado de Mishkan, lugar da tenda do encontro com Deus. Jamais alguém imaginava que daquele lugar ia sair a bênção do lugar santo e a bênção da comunhão, onde a glória de Deus ia se revelar. Jamais alguém imaginava. Preste atenção, olhando para mim e para você, alguém jamais imagina que há depositado no meu e no seu coração a glória de Deus. E essa glória de Deus é a presença do Espírito Santo. Quem é templo e morada do Espírito Santo aqui? Levante assim a sua mão em nome de Jesus. Levante sua mão. Agora preste atenção. Vamos concluir esse trabalho cantando um hino aqui que está lá na Bíblia em Isaías. Adonai Tsebaot, Adonai Tsebaot, Kadosh, 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 Eloheinu. Santo, 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 Santo. É isso que quer dizer.
Santo, santo, santo. Continue. Kadosh, Kadosh, Adonai Tsebaot. É o Senhor dos exércitos. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Isaías, quando entrou lá no santuário, aí ele ouviu um cântico celestial. E os anjos cantavam isso. Aleluia, o céu cantava isso. Santo, 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 Adonai Tsebaot, é o Senhor dos exércitos.